Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. Gálatas 5, 24, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pequena reflexão. Seguir a Cristo é viver de tal maneira que a vontade dele prevaleça, e à medida que vamos caminhando e o conhecendo, nossos desejos são alinhados com os dele, e não queremos mais viver segundo nossa natureza humana. Gálatas 5:24 diz: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Este versículo faz parte de um contexto em que Paulo fala sobre a luta entre a carne e o espírito, e como aqueles que pertencem a Cristo são chamados a viver de acordo com o espírito, e não segundo os desejos da carne. Vamos explorar o significado e as implicações desta passagem em nossas vidas. 1. E os que são de Cristo. Paulo começa identificando aqueles que pertencem a Cristo, ou seja, os seguidores de Jesus. Ser de Cristo significa ter uma nova identidade, um novo propósito e um novo poder para viver. Aqueles que são de Cristo não vivem mais para si mesmos, mas para o Senhor, reconhecendo que foram comprados por um preço e que agora pertencem a Ele. 2. Crucificaram a carne. A expressão crucificaram a carne é uma metáfora poderosa que aponta para uma ação radical e definitiva. Crucificar a carne significa renunciar deliberadamente às obras e desejos da natureza pecaminosa. Isso implica em uma decisão consciente de não ceder às paixões e aos impulsos que nos afastam de Deus. É um ato de morte simbólica do velho eu, que vivia em desobediência e independência de Deus. 3. Com as suas paixões e concupiscências. A carne, segundo Paulo, é caracterizada por paixões e concupiscências, desejos desordenados e impulsos pecaminosos. Essas são as inclinações naturais que nos levam a pecar e a viver de maneira egoísta. Ao dizer que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões, Paulo está ensinando que os cristãos devem rejeitar esses desejos e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Reflexão prática. 1. Viver em aliança com Cristo. Pertencer a Cristo significa viver em uma nova aliança com Ele. Isso transforma a maneira como enxergamos a vida, nossos relacionamentos e nossas escolhas. Nosso foco deixa de ser em nós mesmos e passa a ser em Cristo, buscando honrá-lo em todas as áreas da nossa vida. 2. Morrer para o pecado. Crucificar a carne é um chamado para morrer para o pecado diariamente. Embora a salvação seja um ato definitivo, a santificação é um processo contínuo. Devemos estar dispostos a renunciar às atitudes, hábitos e comportamentos que nos afastam de Deus, escolhendo seguir os caminhos do Espírito. 3. Rejeitar as paixões pecaminosas. A vida cristã exige que rejeitemos conscientemente as paixões e desejos que são contrários à vontade de Deus. Isso não é fácil, pois muitas vezes a carne tenta nos atrair para o pecado. No entanto, com a ajuda do Espírito Santo, podemos resistir e viver uma vida que agrada a Deus. Aplicação em nossas vidas. 1. Examine seus desejos. Um dos primeiros passos para crucificar a carne é examinar os desejos que habitam em nosso coração. Quais são os impulsos e desejos que nos levam a agir de maneira contrária à vontade de Deus? Ao identificá-los, podemos pedir a ajuda de Deus para superá-los e viver de acordo com o Espírito. Ney, desenvolva uma vida de oração e dependência de Deus. Crucificar a carne não é algo que podemos fazer sozinhos. Precisamos da ajuda constante do Espírito Santo. Por isso, desenvolver uma vida de oração e dependência de Deus é essencial. Através da oração, somos fortalecidos para resistir às tentações e viver de maneira santa. 3. Escolha o caminho do Espírito. A cada dia, enfrentamos escolhas entre seguir os desejos da carne ou os caminhos do Espírito. Devemos nos comprometer a escolher o Espírito, buscando viver de acordo com os frutos do Espírito, mencionados em Gálatas 5, 22, 23, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Exemplo prático. Imagine uma pessoa que luta com a tentação de ceder a um hábito pecaminoso, como a ira ou a imoralidade. Ela reconhece que esses impulsos fazem parte de sua velha natureza, que foi crucificada com Cristo. Então, ela decide buscar a ajuda de Deus em oração, pede o fortalecimento do Espírito Santo e começa a substituir esses hábitos com ações que refletem os frutos do Espírito. Ao longo do tempo, ela percebe que, ao viver em obediência a Cristo, o poder do pecado sobre sua vida diminui, e ela experimenta mais liberdade e paz. Conclusão: Gálatas 5:24 nos lembra que aqueles que pertencem a Cristo são chamados a viver de maneira diferente do mundo. Ao crucificarmos a carne com suas paixões e desejos, estamos declarando nossa fidelidade a Cristo e nossa intenção de viver de acordo com o Espírito. Embora isso exija esforço e uma entrega contínua, o resultado é uma vida que glorifica a Deus e nos leva à verdadeira liberdade e santidade. Ao confiar no poder do Espírito Santo, podemos resistir às tentações da carne e viver uma vida que reflete o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.